Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje é Henrique Eduardo Alves. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Está no 11º mandato consecutivo como deputado federal pelo Rio Grande do Norte, pelo PMDB. É o decano da Câmara, o deputado que está há mais tempo no exercício do mandato e é um dos principais líderes do PMDB. Boa noite, deputado. Boa noite, Kenny. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite, deputado. O prazer é meu, telespectadores. Boa noite. Eu queria começar falando com o senhor de uma notícia da última sexta-feira, que foi a divulgação do PIB, do Produto Interno Bruto de 2012. O número veio 0,9. Segundo os analistas todos, né, é um número ruim para a economia, dá um crescimento médio para o governo Dilma nos 2 primeiros anos de 1,8, porque cresceu 2,7 em 2011 e 0,9 agora em 2012. Isso dá munição aos adversários que questionam o governo ter errado no manejo da economia, deputado? Olha, já era uma previsão abaixo do que se esperava anteriormente, né? A previsão do governo era em torno de 1,5, da 0,9. Lógico que não é como nós gostaríamos que fosse. Mas ainda há turbulências muito graves na Europa, que não consegue se recuperar, os Estados Unidos, uma recuperação muito lenta, e isso tem efeito, naturalmente, na economia do nosso país. Mas a expectativa, pelo que eu tenho conversado com a área econômica do governo, informações que nós temos, é de uma recuperação agora para 2013. E tomara que venha acontecer, porque o país, com a sua expectativa, com as suas demandas, necessita de um crescimento realmente mais expressivo da nossa economia. A gente tem visto muita crítica sobre uma suposta intervenção excessiva do governo na economia. Eu avalio que a presidente tomou medidas importantes, como reduziu os juros no Brasil, acabou com aquela coisa do rentismo, há medidas pontuais sendo tomadas. Mas muitas empresas se queixam de uma intervenção, de uma suposta intervenção na economia. O senhor, como um político do PMDB, acha que essas críticas têm algum fundo de verdade? O governo está tomando medidas para recuperar a credibilidade com o empresariado, a confiança dos investidores? Eu acho que cada coisa tem a sua hora, né? Eu acho que a presidenta Dilma tomou medidas fortes, impactantes, né, que geram geralmente expectativas, né? E geralmente as pessoas botam o pé no freio para analisar as consequências, os resultados. Talvez isso tenha causado, portanto, essa certa paralisia, né? Você falou da medida importante da redução dos juros, também mexendo nos juros de cartão de crédito, aquela coisa que afligia muito, né, o povo brasileiro. Agora na energia, né, que foi uma coisa positiva, mas também impactou em algumas empresas, né? Então, acho que isso gera um movimento brusco e talvez, por cautela, ter vindo um pouco no pé do freio, vamos aguardar, ver como as coisas acontecem. Então, essa oscilação natural. Mas acho que o governo prepara, o ministro Mantega tem sido muito claro nas suas posições, às vezes meramente pontual, né, tentando corrigir alguns aspectos, mas esperamos que esse ano a política possa ser mais abrangente, possa tranquilizar o empresariado, que ela tem uma conversa agora com a presidenta Dilma, se não me engano, reuniu o Conselho Econômico, né, desenvolvimento social, e me parece que medidas novas vêm nesse setor para incentivar, portanto, o financiamento via liberação de recursos, né, que era bloqueado no Banco Central. A gente está vendo claramente um movimento para reconquistar a confiança do empresariado, né? Confiança e dar instrumentos para que ele possa operar o mercado. Então, vamos esperar que esse ano, 2013, seja mais generoso e o governo mais atento, né, a essas políticas desenvolvimentistas. Deputado, o senhor acabou de se eleger presidente da Câmara e tomou na última quarta-feira uma medida que sim foi um avanço, houve uma restrição aos salários extras dos deputados. A Câmara votou na última quarta o final do 14º e do 15º salário, mas manteve, deputado, o 14º para o primeiro ano da legislatura e para o último ano, ou seja, em 2 anos ele vai ter um 14º. Eu pergunto para o senhor, se já existe o 13º, que é justamente para ajudar em despesas extras, faz sentido manter um 14º? Não, veja bem, ainda que em 2 anos? Não, quando há início da legislatura e final dela, geralmente essa era a explicação, e eu entendo até razoável, para o deslocamento do parlamentar que se elege, com sua família, né? É uma mudança praticamente. É bom entender que o parlamentar ele tem 2 residências fixas praticamente. Ele tem uma família, mas fica nesse vai e vem permanente. E quando inicia o mandato, o deputado é eleito, às vezes um deputado estadual, às vezes uma pessoa que entra na vida pública, muda completamente a sua vida. Tem que vir com família, com filhos, e colégio. Então, é uma mudança muito grande. Talvez era essa a alternativa de ajudar, portanto, esse momento inicial e de saída do parlamentar. Agora, a verba indenizatória já não cobre isso, deputado, com passagem de avião? A verba indenizatória já não ajuda nessas despesas? Não, mas quem entra no mandato, não, né? Quem está chegando no mandato tem despesas pré, né? Mas eu acho que o que havia de excedente, eu acho que havia que não se permitia mais, era a permanência do 14º, 15º salário, que vinha já há alguns anos, né?
E eu tenho dito É um muito, privilégio mesmo descabido, né, deputado? Não faz muito sentido. tanto que a Câmara, por unanimidade, aqui eu registro por unanimidade, todos os votos, né, dos parlamentares de todos os partidos, acabamos com essa medida. E eu tenho dito muito, o parlamento não é o órgão da unanimidade, não o poder da unanimidade. Você não é obrigado a ter sempre o consenso nas votações. Pelo contrário, eu acho que a essência do parlamento é o contraditório, é o debate, é o voto sim, o voto não. Então, o que não pode acontecer no parlamento é a omissão. E em relação a esse aspecto, havia omissão. Esse projeto votado no Senado já estava há meses na Câmara e não se conseguia votar por pressões, por incompreensões, por distorções, até que, por uma decisão, eu resolvi pautar e agradeço o apoio de todos os líderes, por unanimidade, e também foi assim no plenário, e acabamos com isso, que eu acho que era uma medida que não tinha mais nenhum sentido. Agora, eu quero registrar que não preciso ter os parabéns por isso, eu apenas cumpri o meu dever e os parlamentares cumpriram simplesmente a sua obrigação. Agora, quando um deputado como o Francisco Escórcio dá uma declaração de que precisa desse dinheiro para comprar passagem, até comprar caixão e tal, isso não é uma confissão de compra de voto, não é uma quebra de decoro? Não, foi uma declaração infeliz, né? O deputado Francisco manifestou essa posição, cada um tem direito de... Você não acha que cabe uma medida da Câmara em relação a ele, não? Não, foi uma declaração que tem direito de fazer, eu acho que ela não corresponde à realidade da vontade do parlamento, mas respeita a expressão do parlamentar e isso é uma página virada. Deputado, eu acho que é importante que os políticos tenham um salário adequado. Na sua opinião, o salário de R$ 26.700 para um deputado, ele é alto, ele é adequado ou ele é baixo? Muitos se queixam. O Newton Cardoso falou, é pouco, eu pago para trabalhar. Outros acham que, diante da renda média no Brasil, é um salário alto. Você acha que está adequado? Pretende tomar alguma medida para elevar esse salário? Pretende deixá-lo como está? Não, é adequado. Eu acho que o parlamentar tem um salário adequado. O Brasil tem que ter essas suas realidades econômicas, sociais. A vida de um parlamentar é realmente uma vida diferenciada, porque você como eu disse antes, você tem 2 residências fixas, você tem no seu estado, você tem em Brasília, um deslocamento permanente. Além disso, nos finais de semana, que as pessoas pensam que o parlamentar não trabalha tanto quanto na semana de Brasília, porque é no interior do estado, reuniões com municípios, com câmaras municipais, com associações, com sindicatos, para trazer as demandas, para estar muito atento, portanto, às demandas da população, para interpretá-las aqui, ou em votações, ou em peregrinação pelos órgãos federais, em busca de soluções para o seu município, para os seus estados. Na sua gestão não vai prosperar nenhum projeto, nenhuma articulação para elevar o nível salarial dos parlamentares? Não, nem há perspectiva em relação a isso. Acho que o parlamentar tem o seu salário, um salário, ao meu ver, um salário de que corresponde à sua atuação, tem a verba indenizatória que ajuda, portanto, a manutenção do escritório político, a despesa do seu trabalho parlamentar também no seu estado. E é uma questão que está sendo muito discutida, que é a equiparação ao salário de ministro do Supremo. E não seria só do parlamento, não, seria do executivo também, para acabar com essa coisa, a cada ano, essa discussão, desgasta todos nós. Então, eu defendo uma coisa criteriosa, justa, equilibrada, que pode ser defensável e ser digna. Mas é uma discussão que a Câmara vai amadurecer e, de maneira transparente, vai decidir mais adiante. E para encerrar esse assunto de salário e verba indenizatória, tem algum projeto em estudo para se reduzir essa verba indenizatória? O senhor acha que ela é adequada? Ela varia de acordo com o estado do parlamentar, né? Um parlamentar aqui do Distrito Federal, um deputado federal, tem uma verba em torno de 23 mil. Já aquele de Roraima, um estado mais distante, tem uma verba de 34 mil reais. O senhor pretende reduzir isso ou acha que isso tem que ficar como está? Veja bem como isso é muito relativo. Por exemplo, quando chega o final do ano, em proximidade de férias, que coincide com o nosso recesso, agora em dezembro, por exemplo, em novembro, dezembro e janeiro, uma viagem Brasília para Natal, para o meu estado do Rio Grande do Norte, chegou a custar R$ 3.000, R$ 3.500. Eu vi isso reclamando no Twitter. Pois é absurdo, né? Mas de repente você tem uma cota para essas viagens, né? Para as passagens, que você durante o ano você dá para conciliar. Quando chega no final do ano, ou no meio do ano, perto do mês de julho... Não pode ir embora de Brasília? Não, tem que ir, né? Você tem que cobrir no seu estado, mas essa passagem aumenta 2, 3 vezes mais. Então, de repente, você tem a cota de passagem consumida em 2 ou 3 viagens. Então, é muito relativo essa oscilação. Mas eu acho que a verba indenizatória está do seu tamanho adequado e ela é muito fiscalizada. O deputado presta conta, a Câmara é rigorosa, portanto, na fiscalização. Então, está tudo de bom tamanho, o deputado cumprindo o seu dever e a sua atividade parlamentar. O senhor, que é presidente da Câmara, e o Renan Calheiros, que é do seu partido, presidente do Senado, marcaram uma sessão do Congresso para a próxima terça-feira para analisar a questão dos vetos e a votação do orçamento de 2013, que deveria ter sido votado em 2012 e não foi votado ainda.
Houve uma decisão do ministro Luiz Fux no final do ano passado, se você lembra, dizendo que a Câmara deveria votar os vetos por ordem cronológica. Como há mais de 3 mil vetos, a Câmara e o Senado, desculpa, o Congresso, há mais de 3 mil vetos ali, se criou uma paralisia, não se votou o orçamento. O Supremo tomou uma decisão nessa semana dizendo que a Câmara pode examinar o veto na ordem que achar mais adequada. O senhor acha que houve uma interferência indevida do ministro Luiz Fux no processo legislativo? Olha, veja bem, é bom relembrar que essa decisão foi uma liminar quando a Câmara, o Congresso estava prestes a votar o veto do Reuters. Prestes a votar o veto do Reuters, houve, portanto, o recurso da bancada do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Isso. E foi concedida a liminar. Como ela agora foi derrubada a liminar, o mérito da questão maior ainda vai ser julgado pelo Supremo, mas a liminar que impedia a votação do Reuters foi derrubada. Então é natural que volte a questão do Reuters para ser votada pelo plenário do Congresso Nacional, o que vai acontecer na terça-feira. Agora, essa questão do ministro Fux, ela teve um lado negativo, né, que agora acho que o Pleno corrigiu, devolveu o direito à prerrogativa do Parlamento, que deveria ter feito mesmo, mas tem uma coisa positiva, que ela restabelece o cumprimento da norma constitucional de que o veto não pode ser a última palavra em relação à matéria legislativa, como é hoje. Hoje há um absoluto descompasso entre aquilo que o parlamentar apresenta, como direito dele de legislador, e o governo, muitas vezes, este, o de ontem e o de anteontem, sequer considera. Às vezes tem discussões enormes, e a exaustão para convencer a alteração tal, alteração qual, emenda isto, aquilo, aquilo outro. E o governo chega a um ponto e diz, tá bom, não concordamos, não aceitamos, e se for aprovado, a presidenta ou o presidente passar veta. Ou seja, e fica isso como palavra final, o que é um desrespeito ao Poder Legislativo. Agora, há uma omissão do Legislativo que não vota, tem vetos de 13 anos. Né? Eu acho que essa meia-culpa nós temos que fazer. Nós temos acertos, eu acho que grande parte, temos erros que nós temos que reconhecer. Este é um. Você imaginar que os vetos há 12 anos foram votados, chegou ao número de 3, é uma omissão, que agora, querendo aproveitar esse assunto que retomou com força pela decisão do ministro Fux, esse lado positivo da sua medida, vamos fazer com que a última palavra em matéria legislativa seja do Poder Legislativo. Agora, como é que vai ser a saída para resolver esses 3 mil vetos aí? O próprio Renan Calheiros já falou, a metade está prejudicada. 1.500 vetos estão prejudicados, porque outras medidas já alteraram, já venceram, portanto... Mas mesmo assim, julgar 1.500 vetos é muita coisa. Vai julgar um por um ou vai ter que fazer uma coisa em grupo? Não, é inviável. Faz em blocos, você faz 2, 3 sessões acordadas. Um veto que eu entendi aqui, não haveria acordo de jeito nenhum, é a questão do Reuters. E isso mobiliza a Esse tem que ser votado isoladamente. Vai ser, na terça-feira, que foi a questão que motivou a liminar. Os demais vetos, eu acho que haverá um entendimento, porque eu acho que nós temos que ganhar o futuro. Algum outro veto, por exemplo, como questão relacionada à Previdência, planos econômicos, se votar separadamente, a oposição gostaria. Você acha que a oposição vai apoiar uma votação em bloco ou vai querer tirar alguns blocos? Eu estou defendendo a tese que o importante agora é ganharmos o futuro, ou seja, esse momento que veio em discussão, uma omissão nossa que tem que corrigir imediatamente, a partir de agora, foi vetada a matéria, 30 dias, apreciamos o veto. Isso vai qualificar muito a relação, não só na responsabilidade maior do parlamentar, ao apresentar as suas emendas, as suas propostas, imaginando que ela poderá sim ser aprovada. Agora, se não apreciar em 30 dias, fica no limbo ali também, não? Do Executivo. Ou vai passar a valer agora o veto? Como também maior responsabilidade do Executivo, que antes deixava as coisas tramitar, a discussão fingia que não importância, mandava nenhuma, porque o veto era segurado. Então, agora o governo vai ser mais zeloso e mais cuidadoso em vetar as propostas corrigidas e apresentar à Câmara. Então, isso vai ensejar uma melhor qualificação na relação parlamentar. Agora, só para deixar claro, ou seja, tem que votar em 30 dias. Se de novo não votar, fica nesse limbo de novo. Ele vai começar a se acostumar. Mas eu acho que a cada agora deve ter aprendido a lição, né? E eu mesmo faço essa minha culpa, foi um erro nosso. A partir de agora, ter cuidado, e muito cuidado em relação a isso. Não votou para aguardando, portanto, que seja decidido este veto para apreciar outros. Então, eu acho que essa medida tem que aproveitar esse momento e fazer valer essa regra constitucional. É regimental, deputado, votar em bloco, 1.500 vetos, por exemplo? Não é uma forma de burlar a Constituição? Não é burlar a Constituição. Se há um acordo em que poderão votar esses vetos todos, de acordo com a unanimidade da Casa, poderão fazer por uma questão mesmo processual. Não viola regimento. Você não está estabelecendo privilégios nem prerrogativas especiais. Aquela coisa que o regimento não está acima de acordos que os líderes, que o senhor organiza desde que seja um grande acordo na Casa, até para que ela entre no regime normal de votação. Você faz o entendimento, você pode estabelecer sim algumas exceções
para que seja uma coisa que atenda ao regimento especificamente, e votam todos eles acordados em matérias. Agora, o veto é que não havia possibilidade de inclusão em nenhum acordo. Todos queriam votar o veto, especificamente o veto. E por que terça-feira? A questão do orçamento, que o país todo está esperando, mas como haveria, certamente, oposição a votar o orçamento, se não votasse o veto do royalties, como haveria obstrução por parte de alguns partidos e contaminaria com aqueles eleitores pró-derrubada do veto. Não é uma chantagem com o governo isso? Não seria importante votar o orçamento, que é uma medida importante para o Brasil também votar o veto? Quando o Congresso fala assim, só vota o orçamento depois de apreciar o veto, não é uma chantagem com o Executivo? Não é chantagem, que o veto estava antes na prioridade de votação do Congresso. Né? A liminar é que interrompeu. Então, volta agora à normalidade. Voto o veto, e eu defendi isso com o presidente Renan, voto o veto primeiro e imediatamente o orçamento, que o relator Jucá fez um trabalho muito bem feito, e praticamente está consensual. Acho que, na verdade, nenhuma discordância em relação ao orçamento foi acordada com todas as correntes, os ministérios todos, as propostas todas orçamentárias estão acordadas. Então, a votação do orçamento vai ser muito rápida. E a questão do royalties natural, que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo defendem seus interesses, aliás, já anunciaram que, independente de qualquer resultado, eles vão recorrer ao Judiciário. Portanto, vai ser uma guerra no Supremo. Portanto, melhor decidir essa questão, eles vão recorrer, então que façam logo, até para que haja uma decisão final, de segunda análise do Rio de Janeiro. Vamos explicar para o telespectador, esse veto à lei dos royalties é um veto da Presidente da República, porque foi votada no Congresso uma nova redistribuição, uma nova regra para esses royalties do petróleo, que é o dinheiro que a União, os estados e os municípios recebem da indústria do petróleo pela extração. Os estados que não são produtores reclamam que com o pré-sal, com novas descobertas de reservas, eles têm que ter um acesso a uma nova distribuição. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que são estados produtores, se queixam. A Presidente da República tomou partido do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, dizendo que em contratos novos poderia valer a regra nova, mas nos contratos antigos deveria valer a regra antiga que beneficia o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E essa é a briga, não é? É bom acrescentar que os municípios e estados recebiam quantias ínfimas, irrisórias, até humilhantes, praticamente nada. Não, parece justo redistribuir para todos. Então, a distribuição... Mas o argumento de respeitar a distribuição dos contratos antigos não é um bom argumento, não? Não, mas na hora que você vai redistribuir, esse é o conceito da redistribuição de uma riqueza nacional. Essa riqueza do país, portanto, é distribuir entre municípios e estados. Então, o princípio está aí. Agora, o valor da redistribuição é que aí não há entendimento. Uns querem mais para estados e municípios, não produtores, e aqueles outros querem manter uma parcela maior para os produtores, estados e municípios. Essa distribuição, valores, não é o princípio, valores que estão sendo discutidos e não acordados. Mas são praticamente 25 estados que pensam de uma forma e 2 estados que, respeitosamente, pensam de outra. E aí não há acordo em todo dia, vamos para o voto. Aquela casa, eu tenho dito já, aquela casa é para votar, não é para empurrar com a barriga. O parlamento não foi feito para empurrar, esperando de um consenso que nunca chega. Aquela casa é para discutir e votar, para debater e decidir. E nós faremos isso terça-feira em relação ao royalties e logo depois, como é urgente, orçamento. Em relação ao orçamento. O senhor é do PMDB, tem a vice-presidência da República. É um veto da Presidente da República. Nesse momento, como aliado da Presidente, o PMDB não deveria apoiar a manutenção do veto da Presidente da República? Por que está prevalecendo o senhor, por exemplo, defender a posição de derrubada de um veto de uma Presidente que o senhor apoia? Não, porque eu acho que essa questão não é questão do governo, não é questão de país. É como a questão do Código Florestal, em que o governo podia ter uma posição, que nós respeitamos, mas não entendemos que não era questão de oposição de governo, é questão do Brasil real, que nós entendemos assim, vemos assim, e nós temos a responsabilidade de trazer esse Brasil real para a realidade da votação do plenário. Então, essa questão do royalties, eu entendo que não é questão só de governo, nem principalmente do governo, com todo o respeito. É a questão do Brasil, daquele que entendemos ser importante e justo para o município e para os estados todos do país. Então, é uma visão que, portanto, coloca o Brasil acima de qualquer visão de governo, seja ela A ou B. Então, separamos as duas coisas. Deputado, e a proposta do governo de destinar 100% dos royalties para a educação? O senhor é a favor? Acha que não pode ser 100%? Qual é a sua posição? Eu acho que é importante a questão de viabilizar, priorizar a educação. Acho que isso é um recado muito importante para o mundo inteiro, para as gerações que virão, dar ao Brasil, portanto, o petróleo não é uma riqueza infinita, né? E acho que quando isso cessar, nós teremos um país educado, todo o seu povo, portanto, dentro de condições de crescer. Então, agora, acho muito priorizar importante. é 100% agora, ou não? Agora, tão grave quanto a educação, a questão da saúde também. Então, acho que não vai se conseguir, por mais que o governo queira,
que o município e o Estado apliquem 100% da educação. Isso foge à realidade dos municípios e dos estados. E o senhor concorda com essa avaliação? Concordo. Eu acho que tem que ser aberto, sim, um espaço para a saúde, que é uma coisa tão grave, ou quanto, até mais grave que a educação. Você só pode ter uma boa educação tendo uma boa saúde. Se não tiver uma criança com saúde perfeita, ela não vai ter uma boa aluna, ela não vai poder ser um bom técnico amanhã. Então, a saúde é até para eliminar essas questões. Então, só educação e saúde ou outra área educação também? e saúde, mas há pleitos do município também, tem questão de infraestrutura. Então, a ideia é dar uma certa liberdade, num percentual a ser discutido, para municípios e para estados. E, certamente, do ponto de vista nacional, como aí é muito forte a priorização do governo, possamos atender os 100%. Mas naquilo que for estado e município, eu defendo que haja uma flexibilização para que o município e o estado possam ter liberdade de definir as suas prioridades, já que eles conhecem o dia a dia, que é importante lembrar isso. O cidadão ele não mora num país abstrato, ele mora no município. A gente viu muitos casos no Rio de Janeiro, deputado, de que não se vincula, por exemplo, muitas cidades aplicaram mal o dinheiro dos royalties em show com cantores, em calçamento de granito, em praças. Isso não é a regra. Sim, mas isso não é a regra. No TSU. Sim, mas isso não é a regra. Isso não é a regra, né? Isso pode ser a exceção que nós condenamos. Então, mas se estabelecer uma nova regra, eu acho que tem que ser cuidadosa a fiscalização, tem que estabelecer critérios, e isso os estados agora divertidos por essas falhas de alguns, portanto, serão mais rigorosos. O que não pode é você engessar o município e o estado naquilo que tem prioridades outras, porque o cidadão mora no município, as demandas estão lá. As suas satisfações íntimas de saúde, de segurança, de educação, de lazer, que compõem, portanto, a sua vida e qualificam a sua família, tem que ser respeitado no município e no estado. Então, eu defendo a flexibilização que possa, no município e no estado, em percentual ser definido, ter a liberdade do município de escolher prioridades. E a nível nacional, já que o governo tem esse foco, eu acho correto, do ponto de vista do Brasil, aí possamos aí, fixar os 100% da educação. Obrigado, deputado. A notícia volta daqui a pouco com o Henrique Eduardo Alves.